Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa Espírita. E hoje nós vamos continuar dando sequência ao estudo do Evangelho e que nós possamos sempre perceber e absorver as bênçãos que recaem sobre nós do mundo espiritual, os fluidos saudáveis que sempre nos envolve, só que muitas vezes nós não percebemos. E por não percebermos, não conseguimos absorver todas essas vibrações de energias que nos fortalece, faz nos ver de uma forma nova, uma mesma situação. Então, que os amigos espirituais nos envolvam nessa noite e nos protejam. Nós vamos estudar, nós estamos estudando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Semana passada, a Ivone falou sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Na semana anterior, foi a parábola da figueira seca, no anterior, o poder da fé. E hoje nós vamos falar sobre a fé humana e a fé divina. Mas antes da gente entrar aqui no Evangelho, eu trouxe esse livro. Esse livro aqui é Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós. Conta a história real de um jovem que morreu assassinado para roubarem dele o celular, em frente ao prédio da família dele. Ele foi assaltado, levou um tiro na cabeça, morreu. A mãe, a família, a mãe, o pai, o irmão, eles ficaram desesperados, mas enfrentaram a internação no hospital, logo seguido o funeral, as homenagens que foram prestadas a ele, que ele estava cursando faculdade de rádio e TV. E a mãe dele frequentava uma casa espírita, mas ela não conseguia imaginar que devolver um filho para a pátria espiritual era tão doloroso, era tão dolorido. Ela começou a questionar Deus. Por que ela? Por que ela precisou devolver aquele filho com apenas 19 anos? E aquele menino, até os 12 anos de idade, ele tinha um problema seríssimo de asma, que havia feito uma série de tratamentos. E aos 19 anos, ainda sofria com o problema da asma. Até os 12, o problema da asma dele era gravíssimo. Por quê? Ela começou a se questionar. Os meses foram passando e ela resolveu agir de forma diferente. Deixar de ser vítima, de deixar de tanto sofrimento e passar a fazer um trabalho para que outros jovens não morressem da mesma forma que o filho dela. Ela se considerava uma mulher de muita fé, mas ela se sentiu fraquejar a partir da morte do filho dela. Ela não queria acreditar. Aí, passados alguns meses, solicitaram a ela fazer palestras, divulgando todo o acontecido e fazendo campanhas para que a lei diminuísse a idade penal, porque era um menor de idade, era um menino menor que havia assassinado o filho dela por causa de um celular. Tá? Aí eu trouxe aqui que eu vou ler o texto que ela escreveu e vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui, aí esse livro tem duas médiuns que psicografaram, Maria Lúcia Galinário e Eliana Machado Coelho, e com a contribuição
a psicografia que recebeu do Espírito, e tem capítulos que foram ditados pela mãe do menino, sobre a vida, a infância, essas coisas assim. Então, ela diz aqui: escolhi não entrar em depressão, não me vitimizar. Escolhi a Deus, a espiritualidade amiga. Foi em meio a todas essas reflexões que escolhi ser forte, como nos ensina Paulo de Tarso, e fazer ao Pai a mesma pergunta que ele fez: o que queres que eu faça? Ela começou a questionar Deus: o que queres que eu faça por ter levado o meu filho? Foi em meio a todas essas reflexões que a resposta inesperadamente veio nítida à minha cabeça: seque suas lágrimas e vá para as casas espíritas divulgar sua história, contar como superou pela fé a maior tragédia que se abateu em sua vida. Pensei, ela falando, né? Nunca fui palestrante, não sei o que dizer, sempre fui tímida, olhar as pessoas nos olhos, apresentar-me, contar minha dor. Acho que quem me passou essa mensagem não me conhece. Ela ficou em dúvida, mas ela questionou Deus: Senhor, o que queres que eu faça por ter devolvido, ter levado o meu filho? Aí ela escreveu um texto falando sobre a fé. Buscando a definição de fé no dicionário, temos confiança absoluta em algo ou em alguém. A definição de fé espírita é um pouco mais abrangente, pois ela usa a razão. Há uma lucidez maior dos conhecimentos adquiridos. E como diz o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, isso se chama fé raciocinada. Isto é, ela parte de premissas, sendo a primeira delas que Deus é perfeito. Então, ela está dizendo o que é fé, no ponto de vista dela. Fé, pelo dicionário, é confiança absoluta em algo ou em alguém. E pela doutrina espírita é a lucidez, porque a doutrina espírita nos ensina a fé raciocinada, não a fé cega, que nós abaixamos a cabeça, concordamos sem compreender. Nós precisamos compreender para aceitar e para praticar, para sentir a fé, porque a fé é um sentimento inato, porque já nasce conosco. Nós não adquirimos a fé ao longo da nossa vida. Nós permitimos que a fé desperte em nós ao longo da nossa vida. Porque, como a esperança, a fé, a esperança e a caridade são sentimentos inatos, que nós já nascemos com esses sentimentos, com essa sementinha, que pode se desenvolver mais ou menos, ou ficar latente, esperando o momento certo para que a fé se desenvolva. A fé é a mãe da esperança e da caridade. A fé em Deus, a fé nos amigos espirituais, a fé em nós mesmos, a fé nas pessoas que estão à nossa volta. Então, ela escreve aqui que uma das premissas, são 4 premissas. A primeira premissa delas é que Deus é perfeito. Então, se Deus é perfeito, Ele não vai errar com você. Se Deus é a perfeição, se nos criou para sermos um dia espíritos perfeitos, jamais Deus errará conosco. Nós, sim, erramos sempre. Erramos todos os dias. Mas devemos
procurar corrigir aquele erro e não errar, não cair novamente no mesmo erro. Mas Deus jamais erra conosco. Mas por que, meu Deus, que eu estou vivenciando uma situação dessa? Por que eu precisei devolver o meu filho? Por que o meu filho foi devolvido em tenra idade, com meses de vida, com poucos anos, ou com 19 anos? Por quê? É erro de Deus? Não, jamais. É necessidade que aquele espírito tem de renascer, cumprir um tempo e depois voltar à pátria espiritual. Numa próxima existência, ele terá mais tempo à sua disposição. Terá tempo de aprender muito mais coisas. Aprender coisas novas, ou aprender as coisas antigas que ele ainda não conseguiu aprender. Por isso que nós estamos aqui encarnados no planeta Terra. Porque o planeta Terra é uma escola. Nós estamos aqui repetindo um ano, aprendendo coisas que não conseguimos aprender até então. Ou reparar atitudes do passado. Então, ela continua. Como diz o médium Francisco do Espírito Santo Neto, em seu livro, Um Modo de Entender. Nascestes no lar que precisavas nascer. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Nós renascemos. Temos a família que precisamos ter. Boa ou má, não importa. Mas nós podemos fazer a diferença naquela família. Vestimos o corpo físico necessário à nossa luta na nova existência. Um corpo aparentemente perfeito, um corpo aparentemente perfeito por fora, mas doente por dentro em algum órgão. Ou uma deficiência física, ou uma deficiência mental. Tudo vestimos o corpo que precisamos, que nos é necessário para vencer a nós mesmos. Se nós utilizamos mal a inteligência lá atrás, prejudicamos muitas pessoas e a nós mesmos, nós vamos renascer com a inteligência embotada. Não vamos poder, a inteligência vai ficar ali, mas sem que possamos utilizá-la, devido aos erros cometidos pela inteligência em outra existência. Por isso, quando nós vemos pessoas com determinadas deficiências, tudo tem uma razão de ser. E muitas vezes nós temos um corpo perfeito, temos os nossos órgãos perfeitos, temos a nossa mente perfeita e de alguma forma nos destruímos. De alguma forma. Com os maus pensamentos, com os sentimentos negativos, com as nossas atitudes impróprias, conosco mesmo e com a sociedade, com as pessoas que estão à nossa volta, como um todo. Por isso que a fé faz a diferença. Então, o Francisco do Espírito Santo Neto, ele diz isso. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Atraímos as pessoas que precisam conviver conosco. Essas pessoas muitas vezes vêm para nos ajudar a nos vencer, ou nós estamos naquela família para ajudar a outra pessoa, outro familiar, a vencer as suas dificuldades. Porque todos nós trazemos muitas dificuldades que precisam ser vencidas.
mas depende de cada um de nós. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ter fé de que vamos vencer. Eu estou desempregada. Preciso arrumar um emprego. Estou sem dinheiro até para comer. Mas eu não faço currículo e não saio distribuindo nas lojas, no comércio, nas indústrias. Eu fico dentro de casa deitada. Eu estou com depressão. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ter fé que eu vou conseguir. Mas eu preciso buscar para conseguir. Se eu não buscar, se nós não buscarmos, nós jamais veremos o resultado. E essa busca, essa força que nós colocamos nessa busca, se chama fé. Então, segundo a Marisa, que é mãe do Vitor, a primeira premissa é que Deus é perfeito. E se Deus é perfeito, Ele não vai errar jamais com nenhum de nós. O erro é nossa exclusiva responsabilidade. Deus jamais erra. A segunda premissa que ela escreve é que Deus não castiga, não te desfavorece, não esqueceu de você. Pelo contrário, a fé espírita nos leva a guardar Deus no coração, de forma luminosa, na certeza de que o Pai existe e não deixa o desamparo nenhum dos seus filhos. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. Nenhum de nós está desamparado por Deus. Deus nos ampara sempre. Manda anjos para nos ajudar. Anjos desencarnados e anjos encarnados. A maioria dos anjos são encarnados, que estão ao nosso lado, nos apoiando, nos incentivando, nos dizendo que somos capazes, que podemos vencer, não o outro, mas vencer a nós mesmos. Deus não desampara nenhum dos seus filhos, nem aquele pior criminoso. Ele não estará desamparado. Só que ele ainda não está no momento de conhecer o bem e de passar por uma transformação. Mas Deus confia que o momento da transformação vai chegar. E ele se transformará. De algoz, ele será praticante do bem. Passará a ajudar as pessoas carentes, pessoas que estão agindo como ele agiu. Leva tempo, mas nós temos a eternidade à nossa disposição. Tenham certeza, Deus sempre está ao seu lado. Nunca estamos sozinhos. Na maior dor que um ser humano pode sentir, Deus está ao nosso lado, dentro de nós, nos incentivando. Muda, meu filho. Eu confio em você. Eu te amo, apesar de todos os erros cometidos por você. Segue o exemplo de outras pessoas. Leia, boa leitura, para que te incentive a mudar. Procure uma religião, uma igreja, leia o Evangelho de Jesus, estude o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus está tudo o que precisamos para que possamos mudar, para que a transformação possa acontecer. Então, nós já falamos em duas premissas. Deus é perfeito, Deus não castiga, está sempre ao nosso lado. E a terceira premissa é que Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Eu não aguento mais esse problema.
Isso me dói, eu sou muito infeliz, eu sofro tanto. Eu acho que morrer seria a solução. Não. Morrer jamais é a solução. Morrer pelas nossas próprias mãos, não. Deus confia em nós e Ele não dá uma situação que nós não sejamos capazes de vivenciar. Um fardo mais pesado do que as nossas próprias forças. Jamais. Nós somos capazes de vencer qualquer dificuldade. Estamos sofrendo hoje? Sim. Vamos perguntar, vamos repetir a frase que Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça com essa provação? O que queres que eu aprenda? O que eu preciso aprender? A ter fé? A ter esperança? A ser benevolente? A ser abnegado? O que o Senhor espera que eu aprenda com essa situação difícil? A história do Vitor é a partida dele que a mãe está se questionando. Mas tem tantas outras situações difíceis. As mães que veem os seus filhos indo para o crime organizado, que estão vivendo a violência. Deve ser uma dor insuportável. Mas ela precisa ter força e de continuar tendo fé. Não perder a fé, não perder a confiança. Não é porque um grupo de pessoas pratica violência que nós vamos desacreditar de toda a humanidade. Toda a humanidade não é violenta a esse ponto. Toda a humanidade não está praticando crimes hediondos. Então precisamos olhar para dentro de nós, diante de uma dificuldade. O que queres que eu faça, Senhor? O que em mim precisa ser mudado? O que eu preciso modificar? Como eu vou aprimorar a minha fé? Como eu vou conquistar a esperança? Como eu vou ser caridosa ou caridoso comigo mesmo e com as pessoas que estão à minha volta? E ela continua. Ele confia em nós e em nossa capacidade de superação dos problemas pela fé que nele depositamos. Nós precisamos depositar a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos amigos espirituais, a fé nos anjos encarnados que estão ao nosso lado, nos apoiando, nos direcionando, mesmo quando nós não queiramos enxergar. Muitas vezes, nós fechamos os olhos e não conseguimos enxergar as nossas atitudes. Não conseguimos enxergar a nossa volta. E ela continua. Essa convicção ultrapassa o âmbito de simples crença religiosa, em que dizemos, eu acredito em Deus. É muito fácil. Nós falamos, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito nos Espíritos, eu acredito nos santos. E nos remete à verdadeira fé, que é superar o eu creio e dizer de todo o coração, eu sei. Deixar de falar, eu acredito, eu creio em Deus. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus não castiga. Eu sei que Deus é perfeito. Eu sei que Deus me protege sempre. Eu sei que Deus coloca anjos na minha caminhada. Eu creio, eu acredito. Soa um tanto vago. Eu sei.
nós sabemos do nosso valor, da nossa importância diante de Deus, diante de toda a criação. Mas para isso, nós precisamos acender a chama da fé. E aquela chama vai aumentando, vai aumentando. De repente, aquela chama ilumina um quarteirão inteiro. Não ilumina só um pouquinho do meu quarto, da minha sala. Ilumina todo o quarteirão. E se cada um deixar a chama da fé mais forte, o planeta todo estará iluminado. E ela continua. Portanto, por mais difícil que seja a jornada, saibam que Deus sempre guiará seus passos. Sempre. Deus nos guia sempre. Coloca espíritos bondosos para nos orientar. Nós é que não enxergamos o caminho que vai nos trazer um pouco de alegria. Nós enxergamos muitas vezes o caminho conturbado, o caminho da dor. Relutamos em nos afastar da dor e viver a vida em plenitude. Então, Deus é perfeito, Deus não castiga, Deus guiará sempre seus passos. Eu sei que Deus existe. Eu sei que os espíritos existem. Os bons espíritos e os espíritos necessitados. A quarta premissa da fé, que nesse capítulo ela fala sobre a fé. A quarta premissa da fé espírita é saber da reencarnação e compreender que muitas das provas pelas quais passamos foram ajustadas e combinadas antes de retornarmos ao corpo físico. Lá atrás, no nosso planejamento reencarnatório, nós concordamos com essa situação. Só que nascemos e esquecemos o passado, esquecemos o nosso compromisso. Aí caminhamos por caminhos tortuosos. Esquecemos que o nosso projeto é outro. É caminhar no bem, fazer o bem para nós mesmos e para o outro. E ela continua. Nada é por acaso. A força da superação dos problemas está em ter Cristo dentro de nós. Saber que sua luz e seu amor nos guiam pelos caminhos da vida, tentando fazer de nós pessoas melhores. Todos nós estamos procurando nos melhorar. Eu travo uma luta comigo porque eu preciso me tornar uma pessoa melhor. É uma luta diária. Mas eu vou ficar chorando? Estou chorando aqui agora porque esse livro é muito emocionante. Os capítulos que eu li tocam fundo do coração. É uma história real, verdadeira, de questionamentos sobre a fé, sobre a vida. Então, saber que sua luz e seu amor nos guiam pelos caminhos da vida, tentando fazer de nós pessoas melhores. O objetivo de nós estarmos encarnados é nos tornarmos pessoas melhores. Melhores hoje do que ontem, melhores amanhã do que hoje, melhores no próximo mês, no próximo ano, na próxima década. Se não estivermos aqui na Terra encarnados, estaremos no mundo espiritual. O aprendizado não para, continua sempre. Se não estamos mais reencarnados,
Se já desencarnamos, continuamos o aprendizado, porque no mundo espiritual há reuniões, há aulas, há grupos de estudo para preparar aqueles espíritos que partiram. E tem muitas coisas ainda para aprender. Deus espera que acreditemos em nós mesmos. Deus quer que nós acreditemos nele, mas quer que nós acreditemos em nós, na nossa capacidade de vencer a nós mesmos, de conquistar coisas novas, de olhar para dentro de nós, ver o que está errado, o que está equivocado em nós, retirarmos aquilo e deixar fluir um outro sentimento. Retirar a raiva e deixar fluir a compaixão, a generosidade. Deixar fluir o amor no lugar da indiferença. Porque o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Então nós precisamos lutar e nos esforçar. Então a fé em Deus é importante, nos impulsiona ao caminhar, mas a fé em nós mesmos é fundamental. Se nós não confiamos em nós, na nossa capacidade de mudar, de conquistar novos valores, nós estaremos alienados. E ela continua: que a nossa fé nos eleve a Ele, sempre que cairmos frente às dificuldades da vida. Vamos cair sempre, de acordo com as dificuldades da vida. Mas o que importa é que nós não podemos ficar caídos. Cair é natural, mas precisamos levantar e ir à luta novamente. Isso é a fé em nossa capacidade de superação, de nos mudarmos, de nos melhorarmos. A fé verdadeira não fica estagnada. É muito interessante. Em nenhuma circunstância da vida, e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor, pelo esforço e pelo dever cumprido. A fé passiva: eu tenho fé, eu sei que Deus existe. Mas o que você faz para usar a sua fé? Não faço nada. Trabalho de qualquer jeito, vivo em família de qualquer jeito. Então é uma fé inativa. A fé precisa ser movimentada. É igual ao amor. O amor precisa de movimento. A fé também precisa de movimento. A fé inativa, estagnada, não nos leva a nada. Do mesmo modo que a fé cega, precisamos ter a fé raciocinada. A doutrina espírita nos ensina que a fé vem do entendimento, do raciocínio, da razão. A fé verdadeira não fica estagnada em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor, pelo esforço e pelo dever cumprido. Muitas vezes vem através da dor, outras vezes vem através do dever cumprido, da consciência tranquila. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E como tal, é a base da regeneração. Como disse Allan Kardec, a fé não se prescreve nem se impõe, tem que ser despertada. Nós não podemos prescrever a fé. Nós não podemos impor a fé. A fé é inata, é um sentimento inato. Nós só precisamos deixá-la surgir, despertar. E que ela comece a dar frutos.
que ela não seja aquela fé estagnada, ela seja uma fé trabalhada, seja uma fé que vai dar bons frutos. Eu marquei aqui, mas o lápis estava muito claro. Acreditem, se crerem... está aqui. Para adquirirmos fé, é preciso confiar em Deus, em Jesus e principalmente nós mesmos. Pois Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Disse também, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer aquele monte, mova-se, e o monte se moverá. Jesus lá atrás, quando aqui esteve, disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Os apóstolos não conseguiam realizar curas. Jesus disse para eles, homens de pouca fé, se tivesses a fé, pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos muitos milagres. Milagres é força de expressão, né? Jesus utilizava do magnetismo para realizar as curas. Então, a fé, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, nós já nos daremos por satisfeitos. Nós já podemos dizer que estamos no caminho certo, estamos no caminho que devemos trilhar. E vai dizer aquele monte, mova-se, e o monte se moverá. Mas como que uma montanha, um monte vai trocar de lugar? É um sentido figurado. Jesus utilizava muitos termos simbólicos. Esse monte que vai sair daqui, passar para cá, são as nossas dificuldades, são as adversidades que nós vivemos, que nós vamos vencer. Hoje nós estamos lutando com determinada adversidade, mas daqui a pouco essa adversidade está resolvida, passa. Nós conseguimos transportar, nós conseguimos vencer. Acreditem, se crerem de todo o coração, o universo vai conspirar a seu favor. O universo conspira a nosso favor. Sempre. A natureza doa fluidos saudáveis. Então, o universo, ele conspira a nosso favor. Depende da nossa percepção. Mas é tão difícil de nós percebermos, né? O auxílio está na nossa frente, mas nós não conseguimos ver, perceber o auxílio. Já está concluindo aqui. A fé é uma força transformadora que nos dá a coragem de seguirmos adiante. É a mola propulsora, capaz de mudar o mundo, porque ela é contagiante e dinâmica. Quem tem fé nunca está só. Por fim, li num livro, infelizmente, não sei dizer qual, a fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles grandes ou pequenos. Eu fiz questão de ler esse estudo, parte do estudo que ela planejou, porque ela fala da fé com muita maestria, com muita inteligência. Ela coloca a fé do modo que a doutrina espírita nos coloca, do modo que Jesus nos colocou lá atrás e nos coloca todos os dias através do seu evangelho. E só mais um pedacinho. Expandir a consciência cósmica é ter uma visão mais abrangente, ter a exata certeza de que estamos no lugar certo, com a família certa, para nossas provas existenciais serem compreensíveis. Às vezes a gente pensa assim, o
eu estou na família errada. Eu sou um elemento estranho àquela família. Ou o fulano é um elemento estranho àquela família. Não. A doutrina espírita nos diz que estamos na família certa. É necessário passar as dificuldades, né? A certeza de que estamos no lugar certo, com a família certa, para nossas provas existenciais serem compreensíveis. Somos viajantes do espaço. Estamos de passagem neste mundo. As lições devem ser sentidas na prática. O imaginário não tem conhecimento na alma. Imaginar não resolve nada. Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se eu tivesse feito assado. Ah, se eu tivesse viajado. Ou se eu tivesse ficado. Isso não existe. Conta o que nós fizemos, não o que nós imaginamos fazer e que deixamos de fazer. As lições devem ser sentidas na prática. O imaginário não tem conhecimento da alma. Crescer na dor é uma lição de inestimável grandeza. Se nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, quando nós vencemos, nós nos tornamos poderosos. Poderosos no bom sentido. Donos de nós mesmos, da nossa capacidade de vencer. Quem compreende esse significado dá vários passos adiante. A grandeza do espírito está em passar pela dor, mas não viver agarrado a ela. Precisamos passar pela dor, sim, pela dificuldade, sim, mas não vamos viver a vida inteira agarrado àquela dor, àquele sofrimento, porque não vai nos levar a nada. Vai acarretar doenças, vai acarretar depressão, vai acarretar problemas emocionais. Quando olho para trás e vejo o sofrimento de muitos, entendo que a minha missão apenas começou. O trabalho dela de divulgar, de falar sobre a dor que ela passou, ajudar pessoas que estão passando por situações semelhantes, fazendo com que cada pessoa desperte em si a fé que já faz parte de nós. Falar, eu tenho fé, todos nós podemos falar, mas colocar a fé em prática é que é a dificuldade, é que é o problema. Esse livro, ainda não li ele todo. Eu li o que me interessou, os primeiros capítulos, mas é um livro que mexe muito com a emoção, porque é uma situação real. Todos nós passamos por essas situações de perdas, ou melhor, de devoluções, né, Edna? Devoluções para o mundo espiritual. E tudo tem a razão de ser. Choramos, sofremos, sentimos saudade, sim. Mas a saudade tem que se tornar uma saudade sem dor, sem mágoa. Apenas a saudade. Ah, lembrar de quem partiu? Claro! Por que nós não vamos lembrar de quem partiu? Precisamos lembrar da comida gostosa que o fulano fazia, da roupa colorida que ela gostava de usar, do esmalte vermelho que ela gostava de passar na unha, das boas palavras que elas deixaram como ensinamento para nós. Precisamos passar para as novas gerações os ensinamentos, deixar a nossa marca. Quando nós partirmos, nós vamos ser lembrados. Nós vamos ser lembrados com amor, com belas recordações. E isso é importante. Sempre, no Natal, quando a gente se reúne lá em casa, a gente faz um momento
fraterno. A gente senta todo mundo na sala, o Bruno, eu seleciono alguns vídeos, o Bruno passa vídeo, música, a palavra é livre. E eu falo assim, a hora que nós não estivermos mais aqui, a hora que eu não estiver mais aqui, que outra pessoa tome essa iniciativa, que seja um dos jovens que está ali, porque as gerações mais velhas vão partindo, ficam os jovens. E que esses jovens lembrem, Natal é confraternização, é lembrar do aniversariante. Vamos fazer o momento que a tia fazia, que a minha mãe fazia. Isso vai ficar na lembrança para sempre. Uma música que mexe com a nossa emoção, que mexe com o nosso sentimento. E, enfim, chegamos no tema, né? A fé divina, a fé humana e a fé divina. Mas já ficou claro, né, gente? A fé humana é a fé que nós possuímos em nós mesmos. A fé que nós temos de conquistar, de superar, de conquistar um trabalho, conquistar bens materiais. Eu trabalho porque eu quero comprar um carro. Eu trabalho porque eu quero comprar uma casa. Eu trabalho porque eu tenho fé que eu vou conquistar. Eu tenho fé que os meus filhos vão fazer faculdade. Vou conseguir mantê-los na faculdade. Eu tenho fé que eu vou cursar a faculdade, mesmo apesar da minha idade. Então, essa é a fé humana, que está mais alicerçada às conquistas materiais. Há uma roupa nova, um sapato, há um corte de cabelo, há uma maquiagem. Aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas essa fé pode estar ligada à conquista dos bons sentimentos, à conquista das boas atitudes, à conquista do bem. E o que é a fé divina? É tudo aquilo que o dinheiro não compra. É a nossa relação com o mundo espiritual, é a nossa relação com Deus, com os amigos espirituais, com a conquista dos nossos bons sentimentos, de fazer o bem pelo bem, de fazer o bem pelo amor de fazer o bem, pelo amor de servir, como diz Richard Simonetti, fazer o bem tem vários estágios, o final é de servir. Tem uma historinha que o Lucinei já conhece muito bem. O Lucinei e a Ivone conhecem. O mestre saiu com seu discípulo, foi andando pelas ruas de uma área rural. Aí chegaram numa casinha pobre, um terreno, uma vaquinha. Aí eles pararam naquela casa. Como vocês vivem? Aí a pessoa, o homem falou, nós vivemos daquela vaquinha. Aquela vaquinha dá bastante leite. Nós retiramos o leite necessário ao nosso sustento. O que sobra nós vendemos na cidade e compramos os mantimentos necessários. Aí o mestre, aí saíram da casa. Só essa fonte de renda que vocês têm? Só. Saíram da casa, o mestre falou assim com o discípulo, joga a vaquinha dele no buraco. Faça com que a vaquinha role pela ribanceira abaixo. Mas, mestre, é o único ganho que essa família tem. Eles vão passar fome. Não faça o que eu digo. Joga a vaquinha no precipício. O discípulo foi lá com muita dificuldade. Conseguiu fazer com que a vaquinha rolasse pela ribanceira. E foram embora. Ele ficou triste porque havia destruído o ganha-pão daquela família. Passaram-se alguns anos, ele voltou, fez questão de visitar aquela família. Quando ele chega lá,
Ele falou, aqui não mora mais aquela família. Tem uma casa melhor, tem cerca, tem plantação. O que será que aconteceu com aquela pobre família? Aí ele bateu na porta, foi recebido, foi atendido e perguntou, não, quem mora aqui somos nós mesmos, porque nós tínhamos uma vaquinha que nos mantinha. Mas a vaquinha, coitadinha, rolou pela ribanceira. Nós tivemos que nos esforçar, tivemos que nos superar para não morrermos de fome. Nós tivemos que procurar trabalho, algumas pessoas cultivando a terra, e nós conseguimos. Nós tivemos que nos esforçar muito para vencer a falta que a vaquinha nos fez. Eles estavam acomodados com a vaquinha, acomodados com aquela vida medíocre. Mas com a morte da vaquinha, eles tiveram que ir à luta, tiveram que buscar, tiveram que despertar a fé latente neles. Você vai arrumar um trabalho, você vai arrumar um trabalho, eu vou cuidar da terra e vamos vender na feira os alimentos, as verduras, os legumes. Para a gente ver que quando nós temos fé, nós conseguimos vencer a nós mesmos, vencer a nossa acomodação, vencer a nossa vida parada, sem iniciativa de nada. Essa historinha é muito interessante. O Lucinei já está cansado de saber, que eu estou sempre contando história, né? Ontem mesmo eu lembrei dessa historinha, repeti para a Ivone. Então, gente, nós precisamos despertar em nós a fé. A fé humana é imprescindível para a nossa vida, para a conquista do que nós precisamos para manter a nossa vida saudável. Mas a fé divina também é imprescindível, porque nos faz ver a vida futura, nos faz ver o que vai ser de nós quando nós desencarnarmos. Né? Então, desperta em nós os valores espirituais. Nós precisamos desenvolver os bons sentimentos, as boas atitudes, porque não adianta nada eu pensar coisas boas, sentir coisas boas e não aplicar. Não adianta nada. Então, eu penso, quando eu puder eu vou ajudar fulano. Mas nunca ajudo. Fulano está morrendo de fome, eu não vou lá levar um pão. Então, não adianta só termos bons pensamentos e bons sentimentos, se não colocamos esses pensamentos e sentimentos em práticas. E deixarmos a fé brotar. Inundar o nosso corpo, inundar a nossa mente, inundar a nossa casa, inundar a nossa vizinhança, inundar a nossa comunidade, inundar a casa espírita, os centros religiosos, fazer da fé e o nosso porto de partida e o nosso porto de chegada. Nós temos um porto de partida e temos um outro porto além de chegada. E diante das dificuldades que surgirem em nossa caminhada, vamos fazer como Paulo. Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? O que eu preciso fazer para vencer as adversidades? O que eu preciso fazer para ajudar outras pessoas que estão vivendo a mesma situação que eu? E se nós tivermos, como Jesus disse, a fé
pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos conseguir muitas coisas. A fé é tudo. A fé é a mãe dileta da esperança e da caridade. Que nós possamos manter essa fé viva em nós. Se nós estamos na escola, estudando, que tenhamos força de estudar bastante para passar de ano. Que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, as adversidades da vida e aprender com a dor, aprender com a alegria, porque depois da dor vem sempre a alegria. E só para concluir finalmente, como a menininha, que eu tenho essa frase como meta na minha vida. O médico perguntou à menina: para você, o que é a saudade? A menina estava em fase terminal, internada no hospital. Doutor, a saudade é o amor que fica. Partimos para o mundo espiritual e o que fica para as pessoas? O amor, porque a saudade é o amor. Nós só sentimos saudade de quem amamos. De quem nós não temos amor, passa, não nos toca. Saudade é o amor que fica. É uma história real de uma das obras de Francisco Xavier. Boa noite a todos. Obrigada pela paciência. E que mantenhamos sempre a fé bem forte dentro de nós. Fé na mão, fé nas pernas, nos braços, no pensamento, no outro, na natureza, nas nascentes, enfim, na prece, na oração. Tá, gente? Boa noite.